O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os judeus pegaram pedras para apedrejar Jesus. E ele lhes disse: por ordem do Pai, mostrei-vos muitas obras boas. Por qual delas me quereis apedrejar? Os judeus responderam: não queremos te apedrejar por causa das obras boas, mas por causa de blasfêmia, porque sendo apenas um homem, tu te fazes Deus. Jesus disse: acaso não está escrito na vossa lei: eu disse, vós sois deuses? Ora, ninguém pode anular a Escritura. Se a lei chama deuses as pessoas às quais se dirigiu a palavra de Deus, por que então me acusais de blasfêmia quando eu digo que sou filho de Deus, eu a quem o Pai consagrou e enviou ao mundo? Se não faço as obras do meu Pai, não acrediteis em mim. Mas se eu as faço, mesmo que não queirais acreditar em mim, acreditai nas minhas obras, para que saibais e reconheçais que o Pai está em mim e eu no Pai. Outra vez procuravam prender Jesus, mas ele escapou das mãos deles. Jesus passou para o outro lado do Jordão e foi para o lugar onde antes João tinha batizado e permaneceu ali. Muitos foram ter com ele e diziam: João não realizou nenhum sinal, mas tudo o que ele disse a respeito deste homem é verdade. E muitos ali acreditaram em Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ao Senhor eu invoquei na minha angústia, e Ele escutou a minha voz. Ao Senhor eu escutei na minha angústia, e Ele escutou a minha voz. Passamos um instante de silêncio, meditando por um instante a palavra de Deus, para que ela caia no nosso coração. Queremos ouvir o que Deus tem para nos falar e dizemos a Ele: fala, Senhor, teu servo, tua serva te escuta e quer ouvir a tua voz. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. O desafio de fazer ouvir a palavra de Deus continua sendo um desafio depois de 2000 anos da chegada de Jesus no meio de nós. A palavra Evangelho significa boa notícia, mas não apenas boa notícia, mas uma notícia que é boa e que é proclamada de cima dos telhados. Portanto, uma boa notícia que chega através de um arauto, de um proclamador dela, aos ouvidos mais distantes, e sendo boa, e sendo esta notícia uma notícia que vem da autoridade, àqueles que dependem desta autoridade. Esta boa notícia traz alegria, restauração, vida, salvação. Oxalá todas as vezes que nós ouvimos o Evangelho de Jesus, as passagens do Evangelho pudessem provocar em nós esta experiência, esta expectação da vida eterna, essa expectativa da visita de Deus, esse desejo de que ao escutá-lo a nossa vida estremeça, nós pudéssemos redescobrir o santo temor de Deus,
que nos restaura, que restaura a nossa espiritualidade, a nossa santidade, que dá vida ao coração cansado, acabrunhado, desanimado. A primeira leitura traz esta prece que brota do coração de Jeremias. É uma súplica, mas é uma súplica que brota de um coração confiante, de um coração que conhece o seu Deus. E Jeremias pode dizer isso, porque a experiência vocacional de Jeremias é de ter sido chamado por Deus desde as entranhas de sua mãe, desde o tempo da sua gestação. Deus o havia ali escolhido e nutrido a sua vocação para que ele pudesse ser um profeta, um porta-voz da palavra divina. Portanto, é a prece que brota de um coração que conhece a Deus, que experimenta a Deus. E a gente sabe que Jeremias vai sofrer muito, né? Por isso que o povo do tempo de Jesus, os discípulos de Jesus, olham para o sofrimento de Jesus e recordam de Jeremias, porque pela fidelidade à palavra de Deus, Jeremias vai ser colocado dentro de uma cisterna, de um poço, que era para captação de água de chuva, vai ficar preso ali, porque o rei Sedecias, do seu tempo, não quis escutar a autoridade da palavra de Deus que vinha da boca de Jeremias. Muito parecido no tempo de Jesus, quantos não querem escutar, quantos fariseus, mestres da lei, por inveja, quantos não querem escutar a sabedoria que brota do coração de Jesus e da boca de Jesus. Não vão fazer como fizeram com Jeremias, não vão jogar Jesus num poço, mas tentaram muitas vezes, queriam apedrejá-lo, queriam, quando Jesus estava na sinagoga de Nazaré, lançá-lo de cima do precipício para exterminar sua vida. Era grande o ódio daqueles que não suportavam a palavra de Jesus. Mas da boca de Jeremias brota esta prece: ó Senhor dos exércitos, que prova o homem justo e vês o sentimento do coração. Portanto, que enxerga o que está no coração do ser humano, do homem e da mulher, e não as aparências. Portanto, ó Senhor dos exércitos, que provas o homem justo. Portanto, ó Senhor, o Senhor que conhece o meu coração, primeiro porque vê o que há dentro de mim, depois porque já me provaste e sabes que eu sou fiel, sou teu e não arredo da minha fidelidade contigo. Ouve, portanto, rogo-te que me faças ver a tua vingança contra os meus perseguidores. Pois eu te declarei, pois eu te apresentei a minha causa. Isso é muito bonito, porque Jeremias não diz: Senhor, quero que o Senhor faça a minha vingança contra eles. Rogo-te que me faças ver a tua vingança. Peço que o Senhor, que conhece o meu coração e o coração dos meus inimigos, que o Senhor venha contra aqueles que me assediam e me liberte. Olha que profunda humildade do profeta Jeremias. Olha que profunda humildade. E eu daria um salto para a cruz de Jesus, porque se Jeremias chegou ao ponto de dizer: Senhor, eu não quero que o Senhor faça a minha vingança contra os meus adversários, mas a tua vingança. Jesus na cruz olha para o céu e diz: Pai, perdoa-lhes. Eles não sabem o que fazem. Olha que salto. O salto de um homem confiante e fiel, um homem de fé que conhece a Deus, que não quer vingar-se, mas pede que Deus venha em seu socorro e que Deus se vingue por ele, porque Deus conhece mais do coração do homem do que ele mesmo. Aqui em Jeremias reside humildade,
para Jesus na cruz, o próprio Filho de Deus, que vai dizer ao Pai: Pai, eu não quero que o Senhor se vingue deles, eu quero que o Senhor os perdoe. Eles não sabem o que fazem. Eles não quiseram saber de ouvir a minha voz. Eles não sabem quem eu sou. Não sabem nem quem eles são. E aqui, dizendo isto, vamos para o Evangelho de hoje. De fato, a Escritura traz esta palavra que Jesus repete diante dos judeus. Acaso não está escrito na vossa lei: eu disse, vós sois deuses? Bem, de fato, na Escritura esta palavra está dita deste modo, e deuses aqui aparece com letra minúscula, porque se a palavra de Deus, que brota da santidade de Deus, se voltou para o ser humano, para o povo de Israel, este povo que recebeu tanto carinho, conhece a vontade de Deus, conhece a lei de Deus, viu brilhar sobre o seu rosto a luz da verdade. Portanto, este povo é convidado a ser como Deus é. Livro do Levítico. Como Deus é santo, esse povo é chamado a ser santo. E se Deus é pai deste povo, este povo é convidado a viver quais se fossem filhos. O profeta Isaías diz isso. Por isso, então, Jesus vai dizer: olha, vocês estão me recriminando porque eu disse que sou filho de Deus. Mas viu, vocês também não são filhos de Deus? Vocês também não dizem como povo que Deus é vosso Pai? Vocês também não foram chamados à santidade daquele que fez aliança com vocês? Ora, que incongruência é esta? Aonde está a mentira? Onde está o erro? Jesus falando: em mim ou em vocês? Onde falta sabedoria e fidelidade? Onde falta conhecimento de Deus e santidade? Pois bem, por isso então, vale muito a pena que nós nunca esqueçamos que a palavra de Deus, ela não se perde. E ela é uma palavra que vem ao encontro do nosso coração para nos trazer vida e vida em abundância, para nos revelar o caminho do sonho de Deus, do desígnio de Deus para nós. E o desígnio de Deus para a humanidade é este: é que nós sejamos santos, que nós vivamos como filhos dele, herdeiros de Cristo, co-herdeiros da vida eterna. Jesus, depois deste diálogo, desta conversa difícil com os judeus, que por um momento tinham acreditado nele, mas depois não vão sendo capazes de dar os passos da fé que são necessários para seguir Jesus, Jesus parte dali e vai para o outro lado do Jordão, onde João Batista tinha batizado, e aquelas pessoas ali estão abertas para acolher suas obras. As obras que demonstram que ele veio do Pai, saiu do Pai e traz a palavra da verdade, a salvação em seus braços. O desafio da palavra é encontrar um coração que a acolha. O desafio de Cristo continua depois de 2000 anos. Continua a ser o desafio daquele que deseja que a sua palavra, gritada pelos telhados hoje, pelas redes sociais do mundo inteiro, que esta palavra chegue aos corações que estão dispostos a acolhê-la como semente de vida eterna. A Semana Santa se aproxima, será uma semana diferente, mas Deus está socorrendo o seu povo com a sua graça e com a sua misericórdia. É verdade, existem muitos adversários que enfrentamos em nossa vida, mas, acima de tudo, está em nosso favor a graça e a misericórdia daquele que nos ama ao ponto de ter nos dado, de ter nos entregado o dom da vida do seu Filho unigênito. E nada, nem ninguém
pode nos separar do amor de Deus. Que esta palavra edifique o seu coração na fé, para que você possa renascer nesta Semana Santa pelo dom do amor de Deus derramado em seu coração. Amém.